Ciro Conte. Entrevista. Nós estamos tendo o prazer, a honra de receber aqui mais uma vez nos nossos microfones, agora como superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, Arthur Nogueira. Prazer te receber aqui. Bom dia, Arthur. Bom dia, professor João Edson, bom dia a toda a equipe da Conte, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. O prazer em retornar a esta casa é meu pela oportunidade que a PRF tem de falar com o cidadão, que é o nosso produto final da entrega do nosso trabalho. Você assumiu a partir do dia? A nomeação foi publicada no dia 13/3. 13/3? Isso. Esses dias. Exatamente. Terça-feira passada eu entrei em exercício efetivamente no cargo. Sei. Arthur, vamos começar pelo... Vocês são organizados nesse sentido, em termos de planejamento, em termos de enxergar lá na frente. Quais os grandes desafios que você enxerga aí para a PRF agora nessa nova etapa sob o seu comando? De fato, é um cenário diferente do que 2013 a 2017, quando estive à frente da gestão da PRF em Mato Grosso. Então, naquele momento, nós tínhamos em foco grandes eventos no Brasil, em que Cuiabá era uma cidade sede da Copa do Mundo. Então, passamos pela Copa das Confederações até a Olimpíadas. E isso deu um crescimento exponencial a todas as áreas, inclusive a segurança pública, principalmente pela integração. E nesse momento, mais do que nunca, o Estado brasileiro precisa da integração das forças, principalmente as agências de inteligência, para que a gente possa ter argumentos e trabalhar um planejamento de atividades específicas operacionais, sobretudo Mato Grosso. Estaremos no foco da discussão no combate ao desmatamento e, com isso, o transporte ilegal dessas madeiras que passam pelas rodovias. Estaremos também no foco dos garimpos ilegais. A PRF tem feito um trabalho intenso nessas regiões, apreensões diversas em 2022, fora o tráfico de drogas, que aumenta consideravelmente, e a essência principal da PRF, que é a segurança viária. Nós temos um problema de infraestrutura, não há como negar isso, e um aumento de volume de veículos de carga por conta da produção recorde após recorde, ano a ano, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Arthur, não lembro se essa semana ou semana passada, a gente comentou sobre a questão do número de acidentes em Mato Grosso. E sempre que fala em acidentes, crimes, tá, a gente sempre tem um certo cuidado, né? Eu não vou dizer que tem cabelos brancos, mas já não tem mais cabelos, né? O nosso colega Onofre Ribeiro costumava dizer que o diabo sabe muito, não é porque é inteligente, é porque é velho, né? Sim. Então, sempre que eu vou falar, eu tenho esse certo cuidado. O que é que está sendo enaltecido e a realidade. A gente tem visto, finalzinho do ano passado e esse ano, noticiado uma quantidade de acidentes enorme nas estradas de Mato Grosso, né? Quando eu falo desse cuidado, que é uma questão, ele poderia estar ocorrendo e não sendo noticiado. Sendo noticiado, você acumula mais informações, né? Teve mesmo um aumento agora de acidentes nas estradas de Mato Grosso, ou é só a sensação? Nós precisamos ter cuidado com algumas afirmativas. Por exemplo, o mito da rodovia da morte. Então, lá há 20 anos, 25 anos, eu estou fazendo 30 anos, conheço a malha rodoviária, a Serra de São Vicente era considerada a rodovia da morte. Duplicou-se a Serra de São Vicente. Os acidentes deixaram de acontecer? Não, ainda temos acidentes gravíssimos com impactos relevantes na fluidez. Aí você pega o trecho entre Itiquira, que é divisa com Mato Grosso do Sul, até Rondonópolis. Também era um trecho extremamente sensível, duplicou. Os acidentes deixaram de acontecer? Não. Acidentes gravíssimos. Em janeiro, um deles matou 5, um veículo atravessou o canteiro, os 2 incendiaram, uma família inteira perdeu a vida. Então a pergunta é, por que isso continua acontecendo? Nós temos uma pequena parte duplicada, a outra parte é pista simples, que não comporta mais o volume de veículos de carga. Nós estamos falando aí na casa de 30 mil veículos de carga dia circulando nessas rodovias. É muito. Sim. O que ocorre? O comportamento dos motoristas. Então nós não podemos ficar batendo nessa mesma tecla de rodovia da morte, ou como uma declaração ontem
no interior do estado de que a rodovia é uma indústria ou fábrica de defuntos. Né, afirmando que há 10 mortes por semana, e isso é uma inverdade. Nós controlamos esses números é que nos dão a base para programarmos as operações radar, as operações de ultrapassagem, a operação para testar o motorista, para certificar que ele não consumiu bebida alcoólica. Então esse comportamento é o nosso grande desafio, trabalhando a educação de trânsito, que vai do teatro ao cinema rodoviário, que a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso é pioneira, e isso está em todo o Brasil, para que a gente possa chegar no condutor de hoje. O condutor do futuro a gente já trabalha nas escolas com esse festival de teatro, mas o condutor de hoje é o mesmo que faz aqui nos municípios, que estaciona em lugar errado, que dirige falando ao celular, que consome a bebida alcoólica e sai dirigindo e não está nem aí para as ultrapassagens. Ele quer resolver o problema dele e chegar no destino. Esse comportamento se reflete nas rodovias, só que com um agravante. Lá nós temos um fluxo de veículos pesado. E velocidade, né? Nós temos uma maior velocidade, professor. Nós temos um fluxo que se cruza o tempo todo. É diferente das mãos únicas na cidade. Então o condutor ele precisa ter essa consciência, e esse é o maior desafio em Mato Grosso. O problema não é a rodovia, o problema é quem está dirigindo o veículo, né? Porque é esse conjunto. Eu falo que rodovia é problema quando tem atoleiro. Né? Se não tem atoleiro, ela não é problema. Quando eu fui questionado com relação a esse trecho entre Jaciara e Rondonópolis, do aumento do acidente, os números mostram. Nós não tivemos acidentes graves com morte naquele trecho. Por quê? Porque automaticamente a velocidade reduz. Sim. E é um fator principal na gravidade. Isso é um assunto fácil de a gente resolver. Há quanto tempo o senhor dirige um veículo? Olha, é quase a minha idade. Eu comecei a dirigir. Quantos acidentes fatais o senhor gerou? Quantos acidentes o senhor... Não, eu não tenho nenhum. Está explicado. Resolvemos o problema. Exato. E aí, qual o nível de consciência de trânsito o senhor tem? Eu quero lembrar o seguinte: durante 10 anos, né, eu trabalhei com cursos de pós-graduação no estado, fora do estado, e consultoria. Eu comprava um carro, né, 0 quilômetro, no final do ano ele estava entre 70 e 100 mil quilômetros rodados. Durante 10 anos eu fiz isso. Então o nível de consciência determina muito mais do que o estado da rodovia. Né? Exato, o professor pegou uma fase ruim de buracos, falta de sinalização nas rodovias. Hoje você vai de Várzea Grande à divisa com Rondônia pela 364, você tem sinalização, você tem um acostamento, isso facilita, só que é convidativo para os motoristas acelerarem, e os nossos radares é uma prova disso. Quase 50 mil motoristas foram fotografados com velocidades muito acima da permitida em 2022. E com a graça de Deus e os cuidados devidos, nunca tive um acidente de BR. Ocorreu na cidade, mas na cidade é explicável. Inclusive eu estava freado, não estava em movimento, né? O carro chegou e bateu. Mas uma vez isso não conta. Tem uma questão muito interessante que você colocou aí, Arthur. Esse ano eu fui a Sinop, um pouco para lá de Sinop, quase a Itaúba, e voltei. Tá? Na ida, tinha em torno da pista, com os pneus para cima, 6 caminhões. Na volta, tinha 2, e um que era com combustível, tá? Que criou um congestionamento lá, acho que de quase 30 quilômetros. Né? Como eu conheço bem a região, vim pela estrada de terra, tá? E terminei passando. Né? Mas quem ficou lá na parte da manhã ficou até tarde. Além disso, tem uma questão que é muitíssimo séria. Você colocou aí muito bem, né? Me parece que há uma sensação, tem dois tipos de motoristas que, assim, você vai vendo, a gente produz estatística, nossa mente é matemática. Sim, exato. Por ser matemática, a gente sabe, a gente consegue andar, consegue passar numa porta, não é só a mente matemática, todos nós temos, né? Então você produz estatísticas, precisa? Não, mas produz, né? E fica muito evidente 2 tipos de motorista. Meu carro é grande, você que se vira para escapar dele, eu faço o que quero. Principalmente com carretas vazias. O que esse pessoal faz é uma loucura. Né? Por último, eu tenho andado praticamente só de picape. Né? E na BR aí você está numa velocidade normalmente acima de 100 km por hora, 110, né? E essas carretas passam, poda em determinados locais, como se você não existisse.
Então significa que ela pegou um embalo ali, e esse embalo, essa carreira está andando a 140, 150 km por hora. Olha o tamanho do peso, a quantidade, né, o tamanho, o volume e o peso disso nessa velocidade. Não há frenagem que seja de boa qualidade para dizer, não, ela vai frear bem. Não tem como frear. Isso é um problema sério. Além do mais, não respeitam faixa dupla, tá? Dependendo da distância que o carro vem na frente, se for carro pequeno, que se vira para sair. Não estou dizendo de um caso, são muitos casos que você percorre e termina verificando isso. O outro caso, como era janeiro, né, eu sempre falo isso, é o carro que a parte de trás dele está achatada no chão e os travesseiros estão cobrindo o último vidro, para-brisa traseiro. Tá? Esses dois tipos é um precedente de acidente. Se a gente acompanhar esses caras um pouco, você vai encontrar lá e vai ver o acidente. Eles são tipificados, você enxerga eles. São fatores analisados que o senhor está coberto de razão, só a questão da velocidade das carretas. Porque nós temos dois momentos. Quando ela está vazia e quando ela está transportando carga. Sim. O volume desses veículos, nós estamos falando aí de até 74 toneladas, quando ele está dentro da lei, porque nossas equipes já identificaram carretas que são autorizadas a 74, estão carregando 110 toneladas, é o excesso de peso, isso é um problema sério, tanto para a segurança quanto para o pavimento, que não é preparado para isso, e quando elas estão vazias. E o motor daquela parte da frente, que é o chamado cavalo trator, onde está o motorista, ele vem com uma capacidade de tração para levar 74, 100 toneladas, se possível. Aí você imagina ela vazio. Ela vai pesar ali em torno de 18 a 20 toneladas só. Então o motorzão convidativo, como nós temos os automóveis, que chega a 260 km por hora. Então o motorista tem que ter essa sensibilidade. Eu estou na pista dupla, ok, qual é a velocidade? Geralmente para o automóvel 110, para o veículo de carga 80, e o veículo de carga há um equipamento, um instrumento de controle de velocidade e tempo, que é o cronotacógrafo, que é a caixa preta do veículo, que é onde a gente acessa quando tem o acidente, para fazer essa verificação do controle da velocidade e do tempo de direção e de descanso. Se o motorista não tiver essa sensibilidade para atender a placa de velocidade máxima, ele vai nos causar esse problema. E o outro ponto é a distância de segurança. As carretas andam coladas uma na outra, você não consegue encaixar entre elas nenhum automóvel para fazer a ultrapassagem como deve ser feito. Você passa um, depois passa outro, obriga os veículos a fazer a ultrapassagem 5, 6, pode ser que o espaço não seja suficiente. Inclusive umas delas, quando vê o carro ultrapassando, ela acelera. É um comportamento que a gente já observa. E o senhor sabe que eu passei os últimos 4 anos no trecho, nesse trecho mais sensível, fazendo exatamente esse trabalho de controle de velocidade, das ultrapassagens, da lei do descanso, do transporte, realmente, para que a gente pudesse ter um laboratório sobre isso. Os nossos ouvintes, o Gustavo Mansano, né? Obrigado pelo prestígio da sua audiência, Gustavo. Educação no trânsito tem que começar na escola. E me desculpe, mas somente teatro não vai ter grande influência. Ajuda, mas precisa mais, né? Entra a questão da consciência, né, Manzano? Concordo com você em relação a isso. A Jusiliane Fornaza. Obrigado, Jusiliane, sempre nos acompanhando aqui, né? Houve um grande aumento de apreensão de droga na BR-158. Quanto disso é devido à presença da PRF? É uma pergunta que a Jusiliane faz. Deixa eu só emendar minha pergunta nesse questionamento que a Juliana está fazendo. Superintendente, a gente sabe que não é tão simples assim realizar um trabalho de combate e apreensão no caso de drogas, ou no caso também de um escoamento ilícito de madeira, por exemplo. São algumas frentes que o senhor citou aqui de atuação da Polícia Rodoviária Federal. A minha pergunta ela vai justamente nesse sentido. A gente vive num estado de uma grande dimensão, são mais de 900 mil quilômetros quadrados diários. Sim. Então, humanamente é impossível você cobrir todos esses trechos. Mas existem aqueles pontos mais críticos, onde eu sei que a inteligência da Polícia Rodoviária Federal ela faz todo o mapeamento, existe toda uma estratégia de cobertura. Eu gostaria que o senhor citasse para a gente, né,
esses pontos mais específicos, onde é possível atuar de forma mais localizada, quais são os pontos de estrangulamento, no caso do combate ao tráfico de drogas, né, e também de crimes ambientais. Onde é que está localizada essa atuação da PRF? Como é que vocês pretendem desenvolver essa estratégia ao longo deste ano? Perfeito. Esse é um tema que nós podemos discorrer um programa todo aqui. Eu agradeço, né, ao ouvinte, agradeço a sua colocação, porque tanto o crime como o trânsito, eles são dinâmicos, principalmente o tráfico de drogas, o transporte ilegal de madeira e de minérios e pedras preciosas. Por quê? Você investe, quando eu estive à frente da superintendência a primeira vez, nós investimos um recurso do ENAFRON, reconstruímos as unidades operacionais em Pontes Lacerda, em Cáceres, e agora está sendo finalizada no posto 120, que é depois entre Poconé, a entrada ali de Poconé, está no município de Poconé. Sim. Então, a presença da PRF ali, ela pode até inibir, mas não é fator principal, porque o cidadão do crime organizado, ele não passa em frente da unidade. Ele sabe que ali existe uma Polícia Rodoviária Federal, ele faz as rotas. É por isso que aumentou na 158. Então, a PRF hoje é um novo momento, é o dinamismo. Existem as unidades operacionais fixas, atuais, mas o trabalho forte da PRF, que chegou a essas quase 23 toneladas em 2022 de entorpecente, é um trabalho móvel. Então, inclui a inteligência e a integração com as demais forças. Então, percebam que hora está a PM e a Polícia Federal, hora está o GEFRON e a Polícia Federal, hora está a PRF, Polícia Civil e Polícia Militar, e a hora está todo mundo junto. Aí, de uma apreensão na rodovia, nasce uma investigação, uma apreensão de avião em alguns municípios, rotas que não eram consideradas comum pelo dinamismo. Por isso que é o crime organizado, ele vai driblando a fiscalização. E esses transportes é a mesma coisa. Se ele quiser, ele faz uma viagem no Brasil todo sem passar em nenhum posto da PRF. Essa é uma realidade. Porque existem rotas alternativas para todo lado e não necessariamente precisa ser pavimentada e policiada. Então, esse dinamismo que a gente traz hoje na nova visão da PRF. A PRF ela tem que ser o fator surpresa, pegar o cidadão onde ele não imagina que tem uma viatura da PRF. Então esse é o dinamismo, é isso que vai fazer a diferença na entrega do nosso trabalho. Não aquele policial das antigas, né, quando eu entrei, só podia fiscalizar em frente da unidade operacional. Então o cidadão vai pôr o cinto, ele vai, né, todo mundo bonitinho, passa ali, tem gente que nem respira para passar em frente do posto da PRF, fica com medo, vou ser parado, não vou ser parado. Hoje não. Né? Hoje ele tem as rotas que ele vai circular o estado inteiro, né? Que além de rota virou um estado consumidor de entorpecente. Isso gera um problema em vários municípios para a disseminação de outros crimes, e a segurança ela tem que se reinventar para poder fazer esse combate. Agora, falou em Pontes Lacerda, o nosso parceiro Antônio Luiz, lá de Pontes Lacerda, da rádio de Pontes Lacerda, tem uma pergunta. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, bancada do Giro Conte. Bom dia, inspetor Arthur Nogueira. Prazer contar com a sua participação aqui no interior de Mato Grosso, em especial na região de fronteira. Inspetor, nós temos visto aí um aumento significativo nas apreensões de drogas no interior de ônibus que fazem as linhas interestaduais, intermunicipais. Mas a gente gostaria de saber que, além da eficiência tanto dos policiais, como também o auxílio de cães farejadores, existe algum planejamento da PRF para a aquisição, portanto, de scanners, como a gente vê em algumas reportagens até de outras fronteiras no mundo afora? Existe essa possibilidade de aumentar ainda mais essa eficiência com a utilização da tecnologia? Antônio Luiz, de Pontes Lacerda. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia à população aí de Pontes Lacerda, onde nós temos uma unidade operacional modernizada e é uma das referências de apreensão de transporte de madeira ilegal, vale registrar. Nós temos um trabalho muito eficiente do grupo de operações com cães, isso foi ampliado, isso multiplica
o combate àquele tráfico chamado formiguinha, são as mulas que são muitas vezes obrigadas a fazer esse transporte. Aí nós estamos falando, vai desde 1 quilo a 10, 15 quilos, seja de maconha, de cocaína, que os cães fazem um trabalho maravilhoso, professor. Aquele tempo que nós gastávamos para olhar bagagem por bagagem, 1h30 num ônibus, em 5, 10 minutos o cão faz esse trabalho e chega no... Né, você não precisa ficar mais abrindo bagagem, caixa, como a gente fazia. Tinha que ter fita para depois, né, recolocar corretamente a bagagem do usuário. E a questão desses equipamentos, nós trabalhamos com uma certa tecnologia que monitora as rodovias, né, e que temos também aqui em Mato Grosso um equipamento que é o scanner. Ele não é divulgado, porque ele não pode ser divulgado. Quando você fala em inteligência, nós não podemos divulgar quais são os instrumentos utilizados. Porque do outro lado tem um crime organizado. Exato, né? Você divulgou isso, você matou a equipe de inteligência. Vai ter que recomeçar, e na administração pública o recomeçar é demorado, o crime é fácil. Né? Ele vai lá com dinheiro, compra o que ele quer, a arma que ele quer, o equipamento que ele quer, de um dia para o outro. Na administração pública, uma viatura nossa, mesmo tendo dinheiro, são 10 meses da data da execução da compra à entrega. Absurdo. Então é um absurdo, mas é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, por isso tem que ter um planejamento. Arthur, a gente assistiu esse ano uma coisa bastante triste, né, que foi a questão do aumento do trabalho escravo. E uma coisa que chamou a atenção, que em todas as identificações e apreensão estava a Polícia Rodoviária Federal junto, né? Queria saber se esse trabalho aqui no estado de Mato Grosso também toca a vocês, como que está, existe um planejamento nisso, um cuidado dentro dessa questão. É uma das prioridades do ministro da Justiça, Flávio Dino, trazida ao nosso diretor-geral. A PRF é protagonista no CETRAP, que é esse conselho do trabalho, fala do trabalho escravo, né? O análogo ao escravo. E Mato Grosso ainda tem muito. Então, há duas situações. Primeiro, a fiscalização do transporte clandestino, em conjunto com a NTT. Esse transporte é que traz o trabalhador para cá. Quando nós conseguimos interceptar nessa fonte, excelente, facilita muito o trabalho. Quando não, porque eles usam essas rotas alternativas para driblar tanto a PRF como a NTT, há um trabalho, envolve o Ministério Público do Trabalho, geralmente nós recebemos várias denúncias, fazemos essa triagem, e o Ministério Público do Trabalho, nós temos uma parceria já de décadas para que a gente possa atuar nesse sentido, e é uma das prioridades para que possamos praticamente zerar isso em Mato Grosso, que é um absurdo, né? Em tempos atuais ainda vermos isso. Eu falo isso mistura todos os sentimentos, né? Tristeza, vergonha, decepção, é uma coisa, né, ampla. Eu vi esses dias uma fala do governador do Rio Grande do Sul, né? Ele que tem uma ênfase na hora de falar, era um homem destruído, né? Sabia que o seu estado de repente está no olho de uma situação dessa tão pesada. Justo um estado que foi colonizado por pessoas que chegaram lá ganhando terra, ganhando tudo, né, para conseguir colonizar de repente nessa situação. Agora são 7h29, nós estamos falando com Arthur Nogueira, né, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Arthur, eu sei que você tem um compromisso, né? Queria colocar primeiro para você que aqui a gente tem uma cobertura de 2/3 das cidades de Mato Grosso. E os nossos microfones sempre vai estar à disposição. Quando vocês estiverem, não precisa da gente chamar não. Você falar, olha, precisamos falar com o estado de Mato Grosso, aqui está à disposição para vocês. Queria agradecer muitíssimo, agradecer a Maria Clara, que está te acompanhando aqui, né? Agradecer muitíssimo essa visita e colocar sempre à disposição. Só uma observação, professor. Eu acabei de receber um questionamento aqui de um ouvinte da rádio que está lá em Aripuanã, está acompanhando pela internet. Ele quer saber do senhor se tem previsão de realização de concurso público na PRF. Estava faltando essa pergunta, né? Geralmente dá tempo de esclarecer. Gilson, lá de Aripuanã. Gilson, nós recebemos uma última turma agora em novembro, né, Maria Clara? Maria Clara vem dessa turma da Universidade da PRF, Mato Grosso recebe policiais novos e não há ainda uma previsão para concurso, né?
Nós atingimos o número máximo de vagas dentro do nosso decreto, que estipula as 13.098 vagas. Pela primeira vez na história conseguimos alcançar esse número, mas está aquém do ideal. Então é possível que dentro do governo, como foi na época do ministro José Eduardo Cardoso, tivemos vários concursos para recompor e colocar a PRF um pouco mais próxima do cidadão. E já emendando, professor, a PRF tem um novo momento, a administração pública tem um novo momento de levar ao cidadão o seu trabalho, a prestação de contas. Jamais diremos não ou deixaremos de responder à imprensa. Sim. Né? Mesmo antes de estar como superintendente, eu sempre atendi a imprensa, porque a imprensa precisa ser respeitada, ela é essencial para nós alcançarmos, né, o nosso público-alvo, é aquele que, a razão da existência do poder público, do servidor público, a gente precisa levar para ele essas informações, e isso aí não vou me furtar em fazer. A qualquer momento a gente precisa trabalhar isso. E o senhor falou sobre a questão de um acidente que o senhor enfrentou, que ficou bloqueado. Ontem mesmo tivemos um exemplo desse, depois de Sorriso. Né? Ficou do início da tarde até as 4 da manhã, uma colisão, embora sem vítimas, com derramamento de etanol. Tem todo um protocolo. Tinha um evento ali no norte do estado, no primeiro dia, filas de mais de 20 quilômetros. Isso causa um transtorno. Então o motorista precisa ter essa consciência que, além da vida, há todo esse transtorno, atrasa para todo mundo. São pessoas que perdem voo, profissionais que perdem audiência, pessoas que estão com problema de saúde, as cargas têm horário para chegar. E quando causa isso, depois que libera, não é que libera e fica normal. Não. Vai quanto tempo para voltar? Há um risco de outros acidentes, inclusive. A ter uma afluência. Então, né? eu sempre estarei acionando vocês com relação a essa questão da segurança viária, para que a gente possa juntos promover um trânsito mais seguro, que é benéfico para todo o nosso estado. E a gente está falando de salvar vidas. E sempre que tiver alguma questão no sentido de educação, também estamos aqui à disposição, porque eu acho que é o maior objetivo, né? Quando você educa o trânsito, você prolonga a sua vida e das pessoas que você gosta. Perfeitamente. Então eu só tenho a agradecer em nome da Polícia Rodoviária Federal e deixar aberto a nossa superintendência através da comunicação social, direto comigo. O canal também está aberto para que a gente possa caminhar juntos. Obrigado.